Axé? E aí a gente tem aqui a honra desse encontro, terceira edição de Diálogos Negros. Então, esse Diálogos Negros, Carnaval 2026. E a gente tem a honra aqui de trazer uma nossa convidada, parceira, irmã, referência. Nesse carnaval passado a gente teve a honra, e ela vai continuar, tá, gente? Ela é uma guardiã do Alá de Oxalá. Cláudia Alexandre, grande mestra, aqui com a gente. Obrigada, viu, professora, mestra. Muito axé mesmo. E nossa grande liderança, Iá Maria Vasconcelos. Olha que lindeza, gente. Olha que lindeza. Muito lindeza, lindeza demais. E aí, a gente vai abrir, né, nega? Benção, nega. A benção então, meu povo. Benção a Beth. Benção a todas. Bom dia. Todo mundo bem, né? Acordaram bem. A outra trouxe até a cadeira de praia. Ela veio pra praia. Só faltou areinha aí. Brincar, né? É bom também pra gente se divertir um pouquinho. Aí eu vou sentar aqui, perto da Ia Maria. Laroeixo! Exu Onã, Exu Onã, motirelo dele bara mire, Exu Onã que uau, Exu Onã, motirelo dele bara mire, Exu Onã que uau, Exu Onã, motirelo dele bara mire, Exu Onã que uau, Exu Onã, Mojubá Exu, bara mire, Exu Onã que uau, Exu Onã, motirelo dele bara mire, Exu Onã que uau, Mojubá Exu, Laroie. Bom dia. A bênção, Motumbá, a bênção para quem é de bênção. Eu estou um pouco nervosa, gente. A gente está com você. Eu começo dizendo a grande honra que é estar aqui, né? Fazendo a mediação, a bênção Iá. É sempre uma grande honra fazer tudo que está relacionado à Irmandade Lobademim. A gente está aqui para esse encontro dessa edição do Diálogos Negros, que a gente está se debruçando, né, sobre aquela quem vamos reverenciar, Ifá Tinuquê, e a Olobá do Axé Transatlântico. E o encontro de hoje tem a temática do matriarcado Nagô e a resistência pelo sagrado. E aí, quando a gente fala de matriarcado, né, eu não poderia deixar de reverenciar começar prestando uma reverência às grandes mães ancestrais, a Iami, as senhoras do pássaro, né? Ali tem um pássaro, tem uma outra Iá com um pássaro na cabeça, que também passaram, né, por esse apagamento histórico. Então, eu começo com uma reza para Iami. Agô, Mojubá, Iami.
Yakere boiamio, yakere borrumi. Yakere boiamio, yakere borrumi. Bobo eleye mobati bamule, yakere borrumi. Bobo eleye mobati bamule, yakere borrumi. Yakere boiamio, yakere borrumi. Yakere boiamio, yakere borrumi. Bobo eleye mobati bamule, yakere borrumi. Bobo eleye mobati bamule, yakere borrumi. Mojubá, Mojubá e Ami, nossas reverências, né? Nossos respeitos às nossas mães ancestrais, a cabaça mítico ancestral que deu origem à humanidade, né? Então, é inconcebível pensar de falar em matriarcado e resistência pelo sagrado sem citar as grandes mães, que, como eu falei, passaram por esse apagamento, foram colocadas num lugar muito demonizado, né? E elas são divindades primordiais da criação. Olodumare as mandou junto com Obatalá, né? Junto com Exu e Ogum, pensando nessas divindades primordiais. Então, conta o Itã que Olodumare mandou para a existência Obatalá, Exu, Ogum e Ami. E aí ele deu a cada um seus poderes, né? De Obatalá ali o poder sobre todas as coisas, Ogum o poder do ferro, da caça, Exu da comunicação, e as Iás estavam ali só existindo. E aí elas voltaram lá para reivindicar. Mas como é isso? A gente vai só existir, né? E aí a elas foi dado o poder de se transformarem em pássaro e a cabaça com os segredos, todos os segredos e o poder da criação. E aí, a partir de ganhar esse segredo, elas adentravam em todos os espaços, em todos os cultos, né? Começaram, inclusive, a vestir o pano do culto de Egungun. E Obatalá se chateou. Ele foi lá e falou, mas como é isso, né? Ela vai, entra, sai por todos os lugares, e eu, que tinha recebido o poder sobre todas as coisas, né? E aí Olodumare falou, você espera porque ela vai se exceder. E aí na hora que ela se exceder, né, a gente entra em ação, você vai dar ali o ibim, o caramujo, e ela vai se apaziguar e você vai retomar. E assim se deu, né? As mães se excederam e aí Obatalá apaziguou e ele foi lá e pegou o segredo do pano de Egum, né? Ela acabou compartilhando com ele em confiança e ele foi lá. Um dia estava lá ele com o pano de Egungun, todo mundo vendo, todo mundo até se assustando, porque era Iami que até então, né, costumava usar o pano de Egungun. Mandou inclusive o pássaro pousar lá em cima do pano. E quando ele voltou, ela falou, olha, você pegou meu segredo, mas quer saber? Cai melhor para você, cai melhor para os homens mesmo, esse culto do Egungun. E aí Obatalá disse, então, sim, ninguém nunca mais vai te ridicularizar e nada nesse mundo se faz que não seja recebido pelas mãos das mulheres, que não seja concedido pelas mulheres, né? Então, é isso, é a cabaça mítico ancestral do mundo que tem todos os poderes. Então, a mulher, na cosmovisão do povo Iorubá, tem esse lugar de centralidade. Nada acontece sem que seja concedido. Para nascer, para estarmos todos aqui, passamos todos pela cabaça útero, né? Então, me apresentando para quem ainda não me conhece tão de perto, aproveitando de cabaça útero, eu reverencio aqui minha mãe Francisca, que já se ancestralizou. Agradeço por ser a cabaça útero que me trouxe ao mundo, né? Sou filha de Ançã. E hoje Alorixá, porque Orumilá Ifá me lembrou o que eu vim aqui fazer nessa existência.
Mas eu preciso enfatizar que antes de Orumilá e Fá me lembrar, a Irmandade de Lua Bademim me lembrou quem eu era. Eu preciso dar esse testemunho. Eu costumo falar que eu sou pior que os crentes para falar das coisas de axé. Que eles têm esse hábito de dar testemunho, e a gente precisa também falar dos nossos milagres, né? E quando eu cheguei na Ilu Bademim, num primeiro momento fazendo aula de percussão com a mestra Girley, e depois efetivamente entrando no bloco, eu tinha um relacionamento que já durava 14 anos com um homem, e eu já sabia que aquela relação era abusiva em muitos aspectos. Não vou entrar nos detalhes porque ninguém quer chorar aqui hoje, mas era muito violento em muitos aspectos, né? E a partir do momento dessa reverência ao matriarcado Nagô que a Ilu coloca nas ruas, né, reverenciando uma força ancestral feminina, de coragem, de força, de amor próprio, cantando para as nossas iabás, e ali, quando eu conheci quem eram essas forças, né, e me veio a vontade de ir a um terreiro de candomblé, e a partir do momento que eu entendi quem era Iansã e qual era o nosso vínculo, a minha vida mudou. Então, quando a Ilu Bademim coloca na rua uma reverência, seja uma mulher que já se ancestralizou ou não, né, reverência dos grandes feitos que as nossas mulheres têm para contar, isso reverbera não só no nome desta mulher que está sendo reverenciada, mas também em cada uma de nós, né? Então, que nós não duvidemos dessas tecnologias ancestrais, desse matriarcado que a Ilu coloca nas ruas, porque cada dia, cada encontro, cada ensaio são pequenos milagres que a ancestralidade promove em nós, né? Então hoje a gente aprende que a gente veio aqui com uma missão, né? E a gente consulta o oráculo para relembrar o que a gente veio fazer aqui. Mas isso é algo que a Ilu Bademim também faz, né? De nos relembrar o que a gente veio fazer nessa existência, nesse tempo de circularidade que a gente se reconecta, se reencontra, porque aqui são reencontros ancestrais, né? Em algum outro momento da existência, né, do tempo existencial, da melodia existencial que Exu toca, da existência, a gente já se encontrou. Então a gente está aqui se reencontrando, e aí não poderia deixar de falar desse pequeno milagre do matriarcado Nagô na minha vida, a partir da Ilu Bademim, né? Que foi quem promoveu esse meu reencontro com a ancestralidade, me fez ser quem eu sou, me faz ser quem eu sou a cada dia, né? Nessas nossas trocas. E aí a gente está esse ano reverenciando Ifá Tinuquê e a Olobá do Axé Transatlântico, que no encontro anterior que tivemos online, que foi conduzido pela Mafalda, nós vimos a história de Ifá Tinuquê de resistência, né? De Inês Joaquina, chamada assim aqui no Brasil, e o quanto ela produziu de axé, o quanto ela colocou em prática esse matriarcado, essa matrigestão. Não sei se você... Cadê a Maria? Quer passar um pouquinho os slides, por favor? Só para a gente retomar um pouco rapidinho o que a Mafalda falou no encontro anterior. Acho que pode passar mais um pouquinho. Ela veio para expandir o reino de Oió, né? Então, ela veio com essa missão, já muito de uma ancestralidade construída e produzida lá, organizada, né? Então, o que a gente está fazendo também, reverenciando o nome de Ifá Tinuquê, é acessar essa filosofia, esse conhecimento tão bem estruturado,
né? É uma filosofia sofisticada, né? E que a gente precisa sempre fazer esse exercício de retomar, de relembrar, de reverenciar esses passos, porque ela trouxe toda uma estrutura de axé, né? Então, ela é uma grande abá, uma pessoa que se transformou mesmo no pilar. Só que a gente quase nunca ouviu falar no nome dessa mulher, né? Até que a gente trouxesse ela aqui como tema do nosso enredo. Quem já tinha ouvido falar de Ifatinuquê? Então, pouquíssimas, né? Então a gente está... passa mais um para mim, Maria, por favor. A gente traz aqui o nome dela também, né? Batizada no Brasil, de Inês Joaquina da Costa, que ficou conhecida como Tia Inês, e pertencente ao povo Ebá, um dos principais grupos iorubás e que deu a origem a toda a estrutura, né, do candomblé de nação Nagoebá, que a gente chama de Xangô pernambucano. Pode passar, Maria. Só retomando mesmo, porque às vezes nem todo mundo conseguiu entrar no encontro anterior. Pode passar, só para a gente... então, ali tem uma imagem, né, do terreiro de Emanjá Ogunté Obaomim, que hoje é chamado de Sítio do Paiadão, mas a gente não vai entrar, né, se aprofundar nessa questão, mas é um terreiro de Emanjá Ogunté, que está localizado ali no bairro hoje que é chamado de Água Fria. Pode passar. Mais uma foto, né, do sítio. Que fala ali de quando ela partiu, em 1919, deixando esse terreiro vivo até hoje. Ali, Ifatinuquê e outros sacerdotes que construíram, né, uma rede espiritual transatlântica. E isso é muito poderoso, uma mulher que faz essa travessia para consolidar esse conhecimento, esse saber e esse matriarcado, né? Então, o que a gente está reverenciando aqui são anos de conhecimento que atravessaram o Atlântico. E aí agora, eu preciso pegar aqui minha colinha. Para a gente chamar a nossa convidada, a nossa grande convidada, volto a dizer que é uma honra, né, chamar aqui para a gente ter essa grande aula com ela e das coisas preciosas que ela também vai nos trazer, né, de mais um pouco de retomada desses conhecimentos que o projeto colonial buscou apagar. Então eu convido para vir aqui aí a Cláudia Alexandre, sua bênção, que é jornalista, apresentadora e doutora em ciência da religião, pela PUC São Paulo, destacou-se nos anos 90. Bem-vinda. Destacou-se nos anos 90 como a principal voz feminina negra da Rádio Paulistana Transcontinental, criadora do Brasil Show, é colunista da USP-FM, ex-comentarista de Carnaval da Globo News e dirige a Central de Comunicação. Integra coletivos como Cogira São Paulo, Acadêmicas do Samba e Mulheres do Axé do Brasil. Além de ser autora de livros sobre samba, religiosidade afro-brasileira e pesquisadora da trajetória de Tia Ciata. Então, mais palmas, por favor, para nossa Tia Cláudia Alexandre. Bem-vinda. Importante dizer que ela vai nos dar essa grande aula e depois vai ter o tempo de abertura para questões, para interações, né? Então, vamos aprender tudo que ela veio nos ensinar e depois a gente interage e abre para perguntas, tá bom? Bem-vinda. A do pé, a bênção, pedir licença para entrar nesse território que vocês estão formando aqui do Ilu,
e dizer que também estou emocionada. Tem coisas que quando a gente encontra o ILU, quando encontra mulheres negras, quando encontra essa potência, fica passando muitos filmes, e eu tenho que organizar tudo para poder cumprir esse desafio, que a Beth, a Benção Beth, a Adriana, reverenciar também Gilei, reverenciar essas mulheres que abriram as portas para me explicar o que estavam fazendo quando eu ainda estava começando no jornalismo, e eu acompanho isso desde Oriaxé. São muitas histórias que me empoderaram, né? Empoderaram no sentido nosso, né? Ver a trajetória do ILU. Foi muito lindo estar a convite do ILU, organizado ali pela Mafalda, toda cuidadosa com a gente para carregar, né, num sentido nosso, muito ancestral, o Alá. Esse ano eu pude me sentir pertencente ao ILU, e isso para mim foi bom demais. 2024 foi um ano de muita superação, mas de muita alegria, muitos presentes de Oxum, né, Nega Duda? Sua bênção. Muitos presentes de Oxum, mas também de Exu Mulher. O que eu vou trazer para vocês, eu organizei muitas imagens. Estou vendo que aqui a gente não está sendo favorecido, ou está sendo favorecido pela claridade, mas eu quero deixar também essa apresentação. Depois, se puder, compartilhar aí o que eu trouxe para vocês. Me falaram numa formação, né? A gente está cumprindo aí um projeto, por isso que eu fiz tudo bem direitinho, para vocês ficarem com as informações. Informação é liberdade. A gente, quando adentrou a academia, com um processo de políticas públicas, né, batalhado pelo movimento negro, por pessoas negras, para que as pessoas pretas fossem para a academia para falar de nós, para que a gente pudesse revisar escritas que nos aprisionavam num projeto racista, foi importante. Então, Exu Mulher é uma dessas descobertas sobre nós. Exu Mulher fala de um rompimento, de um processo de organização social, um processo de vivência de povos negros em África, que nada separavam. A vida, na nossa filosofia ancestral, não pode ser compartimentada. Homens, mulheres, deuses, natureza, eles têm que estar integrados e compartilhando, estar vivos o tempo inteiro. A oferenda que fazemos nos terreiros, e eu quero pedir licença a toda a minha ancestralidade, porque hoje nós vamos falar um pouquinho do que foi escondido por nós, para nós, e que nós estamos desvelando no sentido de que a gente está deixando aberto para a gente se empoderar. Então, eu estou trazendo informações para que, assim, a gente sempre diz no terreiro, quando a gente fala para a comunidade, para o EBE, a nossa fala vai atingir cada cabeça, cada ori que está necessitando da fala. Eu não sei quantas de vocês vão concordar, quantas de vocês vão seguir o meu pensamento, mas o meu pensamento é construído através de muitos passos, né? E eu vou pedir para vocês me perguntarem tudo que acharem que é uma questão que ficou aberta no final. Tem muitas imagens, porque mexer com o imaginário também é um objetivo nosso quando a gente vai para a academia, constrói, e muito do que a gente construiu ficou dentro da academia propositalmente, não foi publicado em livros, e eu tenho que agradecer os meus livros, tanto do mestrado e do doutorado. Eu trouxe poucos Exu Mulher, porque a minha editora é uma editora pequena que se tornou grande. Ela diz, através de Exu Mulher tem aberto o caminho, Exu Mulher é que está me levando e que me trouxe até aqui vocês. Então, eu trouxe os 2 livros que eu produzi, e são livros que são produzidos a partir de territórios que a academia pouco foi, ou o que foi produzido sobre isso não chegou nos livros. Então, tem informação aqui para vocês, e aí no final, o que ficou em aberto, o que não se entendeu, a gente pode responder, como a gente pode se encontrar aí, porque agora tem Instagram, né? Vamos lá, vou testar agora. Agora foi. Então, vamos lá. Primeira coisa é me apresentar e dizer o que eu trouxe para vocês, ou o que está disponível para vocês acessarem, a partir do que eu levei na academia. Eu publiquei 2 livros, e publicar 2 livros no século XXI é coisa muito nova para as mulheres pretas. As mulheres pretas estão revolucionando também a literatura, e principalmente a literatura que é produzida na academia. A gente vai, a gente pesquisa, a gente investiga,
e a gente quer que o nosso povo acesse. Eu consegui publicar o mestrado, eu sou mestre em Ciência da Religião e sou doutora em Ciência da Religião por conta de Exu Mulher. No primeiro livro, que algumas até já adquiriram e já têm acesso à minha pesquisa, eu falo sobre o entrelaçamento das religiões afro-brasileiras e as escolas de samba, e o samba. Como eles, essas duas tecnologias negras, elas nos ajudaram as nossas ancestrais, e tudo foi a partir de mulheres negras, né? E a Maria falou sobre a questão do útero mítico, né? De como mulheres negras foram importantes. E hoje eu digo que nós, enquanto pessoas pretas, independente da religião que estamos seguindo, devemos muito a mulheres africanas. As mulheres africanas, se elas não tivessem desenvolvido ou permanecido, e o que eu vou dizer, resistido pelo sagrado, nós não estaríamos aqui. Nós devemos muito a mulheres africanas. Esse ano a gente tem um momento muito importante de mulheres negras, que é a Marcha de Mulheres Negras, que vai acontecer em Brasília. O objetivo de falar 1 milhão é muito estratégico. Pode ser que a gente consiga 1 milhão, mas a gente tem que insistir 1 milhão. A gente sabe que a gente não pode fazer em Brasília um evento com mais de 300 mil pessoas, né? Isso está na lei. Mas nós vamos continuar dizendo que nós estaremos lá com 1 milhão de mulheres. Por quê? Porque é muito importante, vai ser um marco muito importante, porque a gente vai estar falando e reforçando sobre reparação e bem viver. Reparação e bem viver é que nós, mulheres negras, merecemos. E quando a gente fala em reparação, e eu digo aqui sobre quanto a gente ainda não reverenciou adequadamente ou não tinha, porque o Ilu está fazendo isso, Ilu levar Ifatinuqué para a avenida é reparação. É reparação porque mulheres negras precisam reverenciar mulheres africanas e suas descendentes que fizeram por nós, e essa resistência pelo sagrado tem muito a ver, independente da religião. Eu sou uma mulher que nasci numa casa que tinha candomblé. Meu pai já era iniciado no candomblé. A minha família hoje tem um terreiro de candomblé, tem um terreiro de umbanda. Eu estou à frente desses 2 territórios que a gente desenvolveu. Eu sou uma herdeira, mas eu nasci nessa casa e eu aprendi que faltava muita coisa sobre nós, e principalmente na escrita, né? A Mafalda falou sobre a Lei 10.639, hoje a gente tem a 11.645, 10.639, são 2 leis que obrigam o ensino particular e público a conteúdos, a proporcionar conteúdos sobre a cultura afro-brasileira, história africana, tradições indígenas, e a gente sabe que 70% das escolas no Brasil ainda não implementaram uma lei que foi instituída em 2003, a primeira. Correto, professora? Mafone está ali me olhando, é ela que é a mulher das leis do ensino no Brasil, mas é 2003 a primeira lei, 10.639. Nós estamos em 2025, somente 70% das escolas no Brasil fazem o que o Ilu está fazendo aqui hoje com vocês. São mulheres, mães, avós, tias, e como disse a Mafalda, a gente tem que levar para outras mulheres também, tá bom? Então, falar de escola de samba e religiões afro-brasileiras é dizer também o quanto mulheres negras abrigaram as tecnologias de terreiro e as tecnologias das escolas de samba. As escolas de samba são geradas, são gestadas por mulheres negras. Esse está no primeiro livro, esse foi a minha dissertação de mestrado, e aí, em Exu Mulher, eu pude falar sobre o que a gente vai falar hoje, que é mulheres resistindo pelo sagrado, o matriarcado Nagô, que foi muito atacado, foi desqualificado pela academia branca, ocidental, eurocêntrica. Nós, muita coisa que eu vou falar para vocês, vocês vão dizer, olha, nunca me falaram na escola.
mas também nós, na academia, tivemos, e eu principalmente, porque trabalhei isso, né, matriarcado na Go, resistência pelo sagrado, coloquei à frente as tradições, os ancestrais, os orixás, para dizer, as mulheres usaram essa sabedoria. Mulheres negras estão entrelaçadas com sua ancestralidade quando estão nos terreiros dos sambas e dos candomblés. Então, Exu Mulher vai falar sobre masculinização. Quando falo de masculinização, eu já quero dizer, Exu não é só masculino. Na concepção autóctone, que a gente vai dizer, de África, e eu estou estudando África Ocidental. O que é África Ocidental? É onde fica a região da Yorubalândia, né? Que são os povos iorubás ou sudaneses, que são o último grupo, fazem parte do último grupo de escravizados que vieram para as Américas, no processo de escravização no Brasil. Por que eu não estou estudando os bantos? Porque sofreram muito dessas narrativas eurocêntricas quando escreveram e registraram. Escreveram, sempre que eu vou falar isso, eu estou falando escreveram por nós, homens, brancos, a maioria patriarca, a maioria não, todos, né, do sistema patriarcal, todos sexistas, misóginos, escreveram sobre nós e desqualificaram, desde a primeira linha, mulheres negras. Objetificaram sim, porque estávamos no sistema escravista, mas desde o primeiro momento eles colocaram as mulheres negras no que hoje a gente ainda fala na base da pirâmide social. Então, quando se fala de matriarcado, em muito fomos desqualificadas. Existiram os teóricos do século XIX dizendo que o matriarcado não existia. E quando eles encontraram sociedades matriarcais em África, nas Áfricas, eles diziam, sociedades matriarcais são primitivas, são bárbaras. Só existem feiticeiras nessas sociedades onde as mulheres estão à frente. Elas são promíscuas. Elas estavam aguardando essas sociedades matriarcais, o patriarcado chegar para salvá-las. Então eles vão dizer que o matriarcado em África, por isso que eles dizem que no Brasil não existiu, eles vão dizer que era uma fase pré-patriarcal. O que eles vão dizer? Que o patriarcado é que era a salvação da sociedade. E aí o que eles vão fazer quando eles encontram cultos a Exu em África? A primeira coisa que eles vão fazer, hoje eu estou com S, né? A primeira coisa que eles vão fazer é masculinizar. Quando eu falo masculinização, eu falo, eles retiram aquele culto que eles ouviam dizer Exu, 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 eles retiram aquele culto e falam, olha, achamos o diabo cristão. Esses negros, sem alma, vazios de conhecimento, eles cultuam o que a gente estava procurando, o diabo cristão da Bíblia. E aí o que eles fazem? Para esse elemento, eles primeiro masculinizam, porque eles sabiam que o culto era em paridade. Não existia nessa região Exu separado de representação masculina e feminina. Mas eles precisavam masculinizar. Gente, eu estou falando do século XVI. De lá para cá, foi essa narrativa. Esses negros cultuam o demônio. Eles cultuam o diabo cristão. Ele é fálico, ele é masculino. Por quê? Porque eles encontravam figuras masculinas representadas pelo falo, pelo pênis. E essa representação era tão forte, porque ela dizia muito sobre procriação, fertilidade, fecundidade, sobre movimento de vida, sobre a oportunidade de uma nova existência surgir e de sexualidade. Não só de sexualidade, como quiseram ocidentais colocar sobre Exu. Então eles encontravam aquelas representações que eles vão dizer fálica, porque tinha o pênis ereto, proeminente, mas eles encontravam ao lado figuras femininas, que representavam os órgãos genitais femininos. Todas as representações de Exu era o falo e a vagina, proeminente. Agora você imagina no século XVI, missionários católicos cristãos chegarem em África,
Uma outra visão de mundo se apresentou, uma outra forma de se relacionar com a natureza, com os objetos, com os sagrados, com as orações, com a festa. E ali, no centro, imagens do falo proeminente, exageradamente representado, e das vaginas exageradamente representadas, assim como seios à mostra. Eles não tiveram dúvida. Retira esse feminino, que é um horror, porque a gente sabe o que fizeram com os corpos femininos. Retira o feminino porque nós achamos o diabo cristão. Então, as narrativas, e eu encontro, o livro mostra isso. Muitas narrativas ocidentais, eurocêntricas, descartaram, destruíram a representação de um Exu, que é ao mesmo tempo masculino e feminino. Gênero, né? Quando a gente fala, a questão de gênero, gênero é ocidental. Gênero é construído socialmente e ele vai dizer, muitas e na maioria das sociedades, que o masculino tem mais poder sobre o feminino. O gênero é um problema que não foi construído em África. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, esse Exu Mulher, que vai falar sobre essa teoria do resistência ao sagrado, ele vai falar sobre masculinização de Exu, como Exu foi transformado num demônio, num diabo cristão, vai falar sobre demonização e vai falar sobre as tensões aí de gênero, porque aí a gente já estava no Ocidente, o Ocidente já tinha construído a mulher é frágil, é burra, tem um cérebro menor, e eles não estavam falando sobre mulher negra, porque a mulher negra já era um objeto, né? A mulher negra já estava escravizada. A mulher negra sequer entrou nas construções de gênero. Então, a gente também não pode se iludir quando a gente for falar de gênero. Ó, o gênero não foi pensado em nós, né? Infelizmente, nós estávamos invisíveis das construções teóricas. Então, eu falo também das tensões de gênero na formação dos candomblés, porque essas mulheres negras africanas, a maioria delas sacerdotisas, as ialodês, as mulheres que cuidavam do sagrado, que cuidavam também dos bens simbólicos e materiais, elas chegaram, elas atravessaram nos navios com um Exu demonizado. Elas sabiam disso. Na construção do que a gente vai falar de uma Irmandade Negra Católica, que foi uma imposição da Igreja Católica, as Irmandades Negras, e essas mulheres negras souberam aproveitar com as suas estratégias ancestrais para que, de dentro de uma Irmandade Negra, surgisse o primeiro candomblé. O primeiro candomblé, ele surge no final, praticamente, do processo da escravização negra no Brasil, vai surgir entre 1820 e 1830, dentro do processo escravista. Mulheres africanas conseguiram fazer isso. É muita tecnologia, é muita inteligência que não foi vista. E aí eu digo, ainda bem que não viram. Ainda bem que não viram os códigos possíveis da Constituição das Irmandades Negras, dissimulando ali com os padres, com o catolicismo, que tudo bem, nós somos católicas, e ali dentro dando guarida para os cultos aos orixás, porque a maioria, no processo desse último ciclo que chega no Brasil escravizada, a maioria das mulheres eram sacerdotisas, eram rainhas, elas tinham uma outra relação na organização, e eram matriarcas também. E aí, essa tecnologia que não foi vista pelo escravizador, porque para eles ali era só um corpo vazio, essa invisibilização acabou contribuindo para que elas desenvolvessem as tecnologias. Dentro das Irmandades Negras, depois os candomblés que vão surgindo, e a partir dos candomblés em cada região do Brasil, proporcionado por esse êxodo, né, de negros e negras pelo Brasil, vão se formando práticas diferenciadas para o culto, para as divindades. Aí a gente vai ter os angolas, que são os primeiros, né, Congo-angolas, construindo um candomblé que a gente vai chamar de Congo-angola, para culto às divindades chamadas inquices. Aí a gente vai ter os iorubás nagôs e os iorubás joió, os nagôs construindo o culto aos orixás, e aí a gente entra com Exu,
E nos inquices a gente vai entrar com Inzila, com Pambo Inzila e com outras divindades das encruzilhadas. E essas mulheres também proporcionaram o culto Jeje, né? O Jeje Nagô, que vai cultuar os voduns. Então, se não fosse a tecnologia dessas mulheres negras africanas, e a gente inclui Fatinuqué, a gente não estaria aqui hoje falando sobre esse tema, ok? Bom, vou seguir daqui. E eu digo que quando a gente ouvir essa frase, que é muito das mulheres negras, né? Nossos passos vêm de longe. Muitas vezes a gente não teve oportunidade de beber na fonte de mulheres que até hoje a gente reverencia e que a gente segue os passos porque elas foram jogando luzes aonde elas passavam, para que a gente possa aproveitar. Eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21 anos como uma jornalista que nunca tinha ouvido falar dessas mulheres. Que somente por volta dos 30 anos de idade eu comecei a elaborar a partir do pensamento delas. Mas aí eu vou perguntar para vocês o que a Lélia Gonzalez, que era uma filósofa, antropóloga, que foi uma das fundadoras do MNU, ela estava aqui em São Paulo em 1978, o Adão está aí para me confirmar. Se eu mentir, você fala, Adão. Só que você fala baixinho, porque você está vendo que tem muita mulher aqui hoje, hein? E nós temos a Helena Teodoro, hoje com 82 anos, Helena Teodoro, que também é uma doutora, filósofa, que foi radialista, fez mestrado em educação, estudou na Alemanha, é considerada a primeira doutora negra no Brasil, a se formar em 1885, a defender a sua tese, e ela traz para nós a teoria da ideologia do axé e do samba e das escolas de samba. Ela, para mim, é uma grande referência para esse primeiro livro, Orixás, um terreiro sagrado do samba. A gente tem a Sueli Carneiro, hoje com 75 anos, uma doutora filósofa, que depois de muitos anos de defendido a tese, ela conseguiu a publicação do livro dela muito recentemente, que é Dispositivo da Racialidade, que a gente precisa beber, consumir escritos de Sueli Carneiro, para a gente entender o nosso lugar no mundo e como que a gente foi construída enquanto mulher negra na sociedade. Jurema Werneck, 63 anos, doutora em comunicação, uma médica que fundou a ONG Crioula. Hoje ela é diretora da Anistia Internacional e que escreveu o livro da saúde das mulheres negras, quando ela se forma em medicina, que vai falar sobre o quanto nós, mulheres negras, sofremos nesse racismo que vem da obstetrícia. O racismo obstétrico atravessa nós, mulheres negras. E a Núbia Regina Moreira, que assina o prefácio de Exu Mulher, uma doutora socióloga, professora hoje da UESB, que fala muito sobre feminismo negro, que vai fazer a gente entender sobre interseccionalidade, que vai fazer nós, mulheres negras, olharmos para o movimento de mulheres negras construídos no Brasil, e que eu vou dizer, a partir de mulheres africanas, né? O movimento de mulheres negras no Brasil, ele tem especificidades. As nossas lutas não são as mesmas das mulheres negras estadunidenses. É por isso que a gente tem que, por isso que a gente tem que se basear nas nossas lutas, na nossa força, no que nós, mulheres negras, aqui no Brasil, estamos produzindo sobre nós, as nossas histórias. E a Núbia, ela participou em 2016 num café filosófico da TV Cultura, que eu acho que é histórico. Quem não assistiu, acesse o café filosófico com a Núbia Moreira. Ela deu a cara. Até ali, mulheres negras não iam para um café filosófico. Eu não sei se vocês conhecem esse programa, mas é um programa que só senta ali para falar quem realmente não tem medo e está muito segura da construção. Ela nos ajuda a construir o que nós, mulheres negras, precisamos construir. Um pensamento crítico sobre nós no mundo, no Brasil e nesses ajuntamentos que a gente faz. Ajuntamento é muito ancestral, né? O candomblé é um ajuntamento, Irmandade Negra é ajuntamento, as irmandades que ainda existem hoje, né? As APNs que ainda existem hoje são ajuntamentos, e vocês podem ver
no núcleo, o que dá certo é porque a mulher negra está ali com seu matriarcado ancestral. Então, essas mulheres... eu não falei que a Núbia também, ela assina o prefácio da Patrícia Hill Collins, que em 2019 escreveu Pensamento Feminista Negro e falou para nós sobre o que é interseccionalidade, que são as opressões sociais que atravessam o corpo de mulheres negras. Não dá para falar de um racismo só quando a gente fala de uma mulher negra andando no mundo. Ela sofre toda forma de violência, porque essa violência foi construída. O imaginário da mulher negra é aquele imaginário construído lá no século XVI, que diz que as mulheres negras são promíscuas, são vazias de conhecimento, que é impossível uma mulher negra produzir conhecimento e que elas são, além de tudo, demoníacas, feiticeiras, como eram chamadas as nossas ancestrais. E aí eu fiz a pergunta... o que a Lélia Gonzalez, a Helena Teodoro, a Soeli Carneiro, Jurema Werneck e a Núbia Regina têm em comum? A Lélia Gonzalez falava que nós, mulheres negras e homens negros também, que nós somos tocados pelas experiências socio-histórico-cultural comuns. E que essas experiências sociocultural comuns, elas unem mulheres negras. E essas mulheres negras são unidas por experiências de similaridade pela luta antirracista, mas também são unidas por um dado muito importante. Qual que vocês acham que é? O que a Lélia, a Helena, a Soeli, a Jurema e a Núbia têm em comum? Hã? Pode falar alto. Aí, são todas mulheres que pisaram no terreiro. São mulheres de terreiro. São mulheres que beberam da fonte desse matriarcado ancestral. Essas mulheres, no terreiro, elas construíram o que elas fizeram de arma para vencer. Não é à toa que todas nós conhecemos Lélia Gonzalez, Helena Teodoro, Jurema Werneck, a Núbia e a Soeli Carneiro. Elas avançaram porque elas também souberam beber dessas tecnologias ancestrais. Por isso que a gente precisa valorizar a nossa presença no terreiro. Eu falei que eu nasci numa casa que meu pai já era um iniciado no candomblé. Mas a minha tristeza é que a minha maior força contra o racismo na escola, no colégio, na turma, né, da minha juventude, é que a minha casa era de terreiro. Que se eu não levasse as ideias que meu pai colocou em nós, porque além de ser um homem de terreiro, era um homem que adorava samba, a gente não viveu numa comunidade de escola de samba. Depois é que eu fui para essas comunidades, mas elas estavam em casa. Então foram essas ideias, foi a forma de olhar o mundo que me fez mais forte para chegar até um pós-doutorado hoje. Ou também enfrentar os lugares que eu passei. Ela falou que eu fui comentarista de escola de samba, de desfile de escola de samba, sou até hoje, eu comento pela TV Cultura. Eu fui para o rádio, na década de 90, pagode, só tinha a Claudinha Alexandre falando, não porque só tinha eu, é porque a rádio teve dificuldade de achar alguém que fosse para o microfone e falasse sobre samba e pagode. E eu estava ali naquele caminho, o Exu me colocou naquela encruzilhada e eu assumi a Rádio Transcontinental e acabei me tornando a primeira locutora feminina que fala na rádio e fala numa década de 90. Então, isso tudo estava lá dentro. Falava, vai que você pode. E foi o que aconteceu com cada uma dessas mulheres aqui. Então, a Lélia Gonzalez nos ensina que há similaridades na luta antirracista das mulheres negras, porque elas são tocadas por experiências, vivem experiências sócio-histórico-cultural comuns. Ok? Até aqui? E aqui, né, eu falo desse ativismo de mulheres negras e os terreiros, né? Lélia, Helena, Soeli, Jurema e Núbia bebem de uma fonte, e Helena, Soeli, Jurema e Núbia bebem principalmente da fonte de Lélia Gonzalez.
A Lélia Gonzalez vai trazer para nós a categoria Amefricanidade. Ela vai falar dessa negritude, dessa africanidade presente nos nossos territórios. Vai falar de português, que o preto fala diferente, não fala diferente porque ele é burro, porque ele não sabe falar. Ele fala diferente porque ele tem heranças de mulheres negras que ensinaram, né? São as mulheres que cuidam, são as mulheres que ensinam a primeira fala para a criança. E muitas dessas mulheres, as primeiras mulheres negras que nos ensinaram a falar aqui no Brasil, elas eram banto. Então, quando você vai ouvir algumas falas no interior de Minas Gerais, tem muito ainda, né, essa fala banto, você vai ver que tem uma fala diferente, né, que eles trazem um outro português, como diz a Lélia Gonzalez. E aí isso está em nós, e a herança de mulheres africanas, e ela vai falar que o racismo no Brasil é um racismo disfarçado, até hoje, e muito mais ali naquele momento, na década de 70, quando eles vão começar a construir o pensamento antirracista, né? Ela vai falar de uma denegação. A denegação é o que acontece hoje. O racismo está acontecendo, mas as pessoas falam que no Brasil o racismo não existe. Você é vítima de racismo e muitas vezes você não consegue provar. Porque o professor Kabengele Munanga, ele diz que o racismo ele é um crime perfeito porque ele mata duas vezes, né? Ele mata simbolicamente e mata emocionalmente. Essas dores que mulheres negras carregam por conta do racismo é muito pela denegação. Você passa racismo e muitas vezes você bufa, você paralisa e você segue. Poucas mulheres têm coragem de sofrer o racismo e ir na delegacia para denunciar. Porque muitas vezes elas são paralisadas. Ou quando vão, demora muito. Você tem que ligar para a mãe, para a tia, para a namorada, para o namorado, para o marido, falar, meu Deus, olha o que aconteceu. E, na maioria das vezes, somos desencorajadas a ir denunciar. E a Lélia Gonzalez falava, olha, o racismo que a mulher negra, que pessoas negras sofrem, ele é um racismo de denegação. Ele vai falar do racismo e tem muitas construções que são estruturadas dizendo, o racismo não existe, deixa para lá. Né? Na escola eu ouvia muito da professora, se você ficar reclamando, eles falam mais que você é neguinha do cabelo duro. Para de falar, eles vão parar de te incomodar. Mentira, ela era racista também, porque ela estava protegendo crianças brancas que estavam atacando crianças negras. Uma criança negra, porque eu sou daquela que era a única na sala de aula, né? E foi paralisada, fui silenciada. Demorou muito, né? Eu disse para vocês, aos 30 anos comecei a falar. Um pouquinho antes entrei na rádio, tinha um microfone, e eu sabia que eu estava falando para pessoas negras da periferia, muito da Zona Leste. Muita Zona Leste me ouviu na década de 90. Muitos meninos pretos entraram no estúdio para eu entrevistar. Né? Por isso que o pagode também foi muito atacado. Foi atacado porque era um protagonismo de jovens pretos que para eles tinha que estar preso. Para eles tinha que estar sendo acusado de trombadinha na rua, não tocando nos palcos, indo no programa da Xuxa. Né? Vamos lá. E eu passando. Bom, aqui já falei dessa militância de Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez deixa um recado muito importante para nós, mulheres de terreiro. Ela dizia que a militância política e as religiões de matrizes africanas não eram incompatíveis, mas sim interligadas e complementares. E é muito importante ouvir isso, principalmente, hoje a gente está em outro momento, mas em muitos momentos, eu ia até falar da minha casa, a gente era orientado, educado a não dizer que nós éramos do candomblé e depois da Umbanda. Então, esse silêncio também foi violento para muitas famílias negras que eram cuidadas pela vovó, pela preta velha, pelo preto velho da avó, da tia, da mãe, pelo caboclo. A gente tinha esse cuidado e era sempre fecha a porta, não faz barulho, né? Porque as religiões foram muito criminalizadas. Acho que todas sabem, né, que antes de ir para o Orum, a Lélia Gonzalez entregou parte do seu acervo, que está em disputa ainda, não sei como é que está, eu ia me atualizar, acabei não me atualizando. Ela levou o acervo dela para o pai Jair Jogum, que era o sacerdote que cuidava do ori dela, e entregou no Ilê Oxum Opará, no Rio de Janeiro, todo o acervo de vida dela. Ela sabia que era ali que tinha que ser cuidado, ela sabia que se não fosse ali no terreiro,
aquele acervo seria destruído ou esquecido, invisibilizado. E ela estava certa, porque esse acervo, mais tarde, foi descoberto por um projeto do Banco do Brasil, e aí a gente teve realmente acesso, e o memorial da Lélia Gonzalez surgiu porque estava dentro desse terreiro. Ela sabia que era ali que ela tinha que deixar nos braços de Oxum a história dela. Será que eu desliguei? Não. Gente, como era uma formação, eu trouxe algumas coisas para lermos juntos. Algumas coisas eu vou passar, porque eu acho que eu já estou falando bastante, mas aqui fala sobre esse poder feminino no culto aos orixás, que é uma noção de matriarcado nagô. Eu vou ler esse aqui, mas prometo não ficar lendo tudo. Foi escrito pela Soeli Carneiro e pela Cristiane Cury, publicado em 2008 no livro Guerreiras de Natureza, Mulher Negra, Religiosidade e Ambiente. Essas citações são indicações para vocês que querem ler, que querem se informar mais sobre matriarcado nagô, tá bom? Vai ficar um pouquinho chato, mas é para que vocês tenham essa informação e você, por favor, senhoras, levantem as mãos. Não sei quanto tempo já tem. Pode ir? Então tá bom. Eu vou ler porque deve estar difícil para vocês, mas a Soeli Carneiro e a Cristiane, sobre esse poder feminino no culto aos orixás, elas vão dizer o seguinte: todos os conflitos da existência passam a ser medidos pela crença na força de seus orixás. Ela está falando das mulheres negras, com os quais elas se confundem todo o tempo. Nunca sabemos exatamente se elas, mulheres de terreiro, falam de si mesmas ou deles, orixás e divindades. O poder da qual se sentem detentoras por serem iniciadas e pertencerem a este ou aquele orixá, ou ainda por saberem fazer este ou aquele ebó, que é oferenda, né? Faz que se confrontem com a sociedade abrangente, confiantes de que dispõem de um instrumento a mais que os leigos. Aqui são as estratégias que eu falei, né? Isso se torna mais real, posto que elas se confrontam fora da comunidade com uma sociedade como a brasileira, permeada pelo misticismo, no qual vários problemas concretos dos indivíduos são resolvidos por meio de diferentes formas de religiosidade. Aqui ela está falando o que faz sentido para as mulheres negras de terreiro, o que fez sentido para essas nossas ancestrais que querem que a gente desperte para essas inteligências, para essa tecnologia. O matriarcado negro de terreiros de candomblé, ele foi cunhado, eu falei para vocês agora há pouco, que foram homens brancos, estrangeiros, racistas, que dialogavam, né, que flertavam com o racismo científico, que construíram sobre nós, negros, e principalmente sobre mulheres negras. Foi uma mulher branca estadunidense chamada Ruth Landes, que na década de 30 chegou ao Brasil, uma antropóloga, para fazer uma pesquisa sobre como viviam os negros em Salvador, Bahia. Ela foi a única mulher no meio de um monte de homens estrangeiros que se ocupou dos candomblés, dos terreiros de candomblés, dessas comunidades que eles diziam africanas, para poder dizer como é que aqueles negros naquele período se comportavam. Ela foi a única mulher, e uma mulher branca. Ela é a única que percebe que os terreiros de candomblé têm a centralidade, o poder de mulheres negras e africanas e descendentes de africano. É ela que vai falar de matriarcado negro. Está nesse livro aqui, A Cidade das Mulheres, Ruth Landes, que viveu até 1991, e ela foi achincalhada pela academia. Contribuições de Dona Beth Belli. Não, é porque tem um vídeo que vocês podem ver que aí até preto e branco, ele começa com preto e branco e ela sentada numa máquina assim, ainda a gente aqui esse barulhinho, né, da máquina,
né? E aí o filme começa assim, e aí ela vai falar Claro, é importante ler o livro sim, mas é só para, às vezes, também saber que tem esse vídeo. E eu vi muito tempo atrás. Obrigada. Axé, axé, Beth. Gente, por que é importante essa contribuição? Porque esse livro está praticamente sumido, né? O meu é um livro bem velho, um dos primeiros publicados. Ela publica no final da década, acho que de 40 ou 60, esse livro dela. Mas 40, ela vai publicar o livro. Aí ela vai pôr o nome do livro de A Cidade das Mulheres. E ela vai... isso mesmo. E ela vai... E por que é importante vocês receberem essa dica da Beth? Porque a gente praticamente não vai achar esse livro. A gente vai achar comentários sobre esse livro, mas esse livro, assim, é raridade. Por que é importante falar? É importante falar da visão da mulher, né? Ela era uma mulher branca naquela década. Ela foi mal vista, tanto que ela é expulsa do Brasil. Houve uma expulsão de Rutilandes, porque eles achavam que, primeiro, ela estava afrontando aquela sociedade da elite baiana, colonial. Era uma mulher branca que andava pela cidade de Salvador ao lado de um homem negro, que era o Edson Carneiro. Muitas das ideias sobre homossexualismo que ela coloca ali no livro, quem dá para ela é o Edson Carneiro. Por quê? Porque se via que a liderança dos terreiros eram de mulheres e alguns homens homossexuais estavam também tomando conta de terreiros, o que era meio um estranhamento para as mulheres, porque os terreiros tinham por obrigatoriedade ser conduzidos por mulheres, né? E aí que ela vê um matriarcado, e homens não tomavam esse lugar de liderar terreiros naquele momento. E ela notou que eram homens gays, e aí ela vai colocar isso no livro. E aí ela é atacada, primeiro porque ela fala de um matriarcado, que os homens falam que é uma invenção, porque ao lado de toda mulher tem um homem, né? E isso a gente vai ver na história, que as Ialorixás, e elas eram Ialorixás, elas não eram babalaôs. Então, isso foi mudando, mas na tradição do candomblé, você precisava de alguém jogando o búzio. Quem jogavam eram esses homens africanos, que inclusive ensinam, né, e instituem essa leitura de búzios por mulheres. Então, eles faziam a leitura de que, se elas fossem autossuficientes, elas não precisavam de um homem. E eles vão deturpando totalmente o que é a tradição negro-africana. Então, esses homens aparecem, sim, mas eles tinham uma função. Eles eram babalaôs, por isso que eles estavam ao lado dessas mulheres. As mulheres cuidavam dos orixás, elas cuidavam dos bens simbólicos, e esses homens cumpriam a função de babalaôs, que infelizmente também é uma função que ao longo do candomblé foi se perdendo. Venha, Adriana. Não, só para... Que acho que elas não conseguem te escutar. Chegou no... Só benção. Não, é para lembrar também do Agenor, né? Miranda, que é um homem branco e que jogava para essas mulheres, né? E jogava, aprendeu com os babalaôs, né? Mas foi um homem branco, né? Que usufruiu muito desse espaço, né? Aprendeu muito. Não é que eu não reverencio ele enquanto pessoa, mas foi um homem branco que tomou posse de muitas coisas e que jogou para Ialorixás importantes que faleceram, voltaram pro Orum, enfim, Tulá, e que se manteve, né, e recebeu suas honrarias nas suas mortes, como as nossas não receberam do jeito que tinha que receber. Só para lembrar desse... Axé, é isso mesmo. Então, o que eu trouxe para vocês é essa informação, tá? Essa ideia de matriarcado. Ela começa com essa estadunidense que registra, né? Porque se a gente for falar naquele período, a gente ainda estava num candomblé de tradição oral, né? A oralidade é que contava. O letramento não era para mulheres, não era para mulheres negras, não era para o povo negro. Então, essa escrita sobre um matriarcado negro foi observado por essa mulher no livro A Cidade das Mulheres.
Alguns pais mantêm amizade com importantes mães e filhas nagô, e alguns deles se esforçam por imitá-las na consagração sacerdotal. Aqui ela já se equivoca, né, na leitura dela, mas ela vai falar isso. O pai, em geral, está apenas interessado na oportunidade de exibição pessoal, enquanto as grandes mães, antes de tudo, se orgulham de seus cargos. A mãe é, acima de tudo, a chefe consagrada do culto africano e secundariamente uma mulher a acariciar. Mas Bernardino e Procópio cultivam estreitas relações profissionais e pessoais com importantes sacerdotisas de outras casas de culto. Bernardino gosta de oferecer presentes caros a essas amigas, mas também se desmanda de modo chocante. Então ela vai observar que Bernardino, que é de um terreiro de Angola, e Procópio de Ogunjá também, são gays. Então ela vai dizer, e esse é o erro do texto dela, que esses homens estão imitando, estão absorvendo conhecimento dessas mulheres, quando não era verdade, eles estavam no lugar deles também de sacerdotes. Só que o homem sacerdote era algo ligado ao banto, né? Aos angolas. Eles deturbam tudo, eles têm menos conhecimento que os nagôs. Então, houve essa crítica, né? E é uma crítica interna que a gente pode fazer de uma leitura de época da Ruth Landes, mas ela recebeu muitas críticas dos grandes homens que se diziam donos da cultura iorubá, todos eles brancos. O Arthur Ramos vai dizer o seguinte: as conclusões da doutora Ruth Landes ressentem-se de erros de observação, de afirmações apressadas e de conceitos falsos ou falseados no que concerne a vida religiosa e mágica do negro no Brasil. Então, esses homens brancos queriam, eles, construir conhecimento sobre mulheres, sobre religiosidade dos negros e sobre os negros. Eles se achavam os donos da nossa história. Então, o que a gente pode reverenciar, como disse a Adriana agora? Não por ela ser uma mulher branca, mas ela foi uma mulher atacada por esse patriarcalismo e que excluiu, tanto que eu encontro muitos teóricos, muitos acadêmicos, não põe Ruth Landes que pode manchar o seu trabalho. E eles nem sabem do que eles estão falando. Mas como mulher, eu consegui entender a visão dela. Ela viu esse matriarcado. Esses homens diziam que o matriarcado não existia. Estante virtual tem o livro? Tem 2 livros. Quanto é que está? R$ 570. Para vocês verem como é difícil a gente acessar. Né? E tem assim muita coisa interessante. Ela conversou com ialorixás antigas que a gente não teve acesso. A gente, que eu digo, nós enquanto pesquisadoras negras, naquele momento não tinha pesquisadora negra indo para a universidade, estudando fora do Brasil, né? O único que tinha ali era um homem negro, Edson Carneiro, que fez também as suas atrapalhadas quando ele vai olhar esse sacerdócio dos homens gays, que eles diziam que eram homens anormais. E aí ela repete isso na construção dela, e ele sabia o poder que essas mulheres tinham, tanto que ele ficou escondido lá da ditadura, porque foram atrás dele e foi numa casa de Oxum, no Pó-Fonjá, que ele fica escondido. Edson Carneiro era um homem negro, ali ó, ele está na foto com ela ali na frente, é que a gente está com muita claridade, e ele está aqui também nessa foto com montes de cientistas no Rio de Janeiro, porque ela é expulsa de Salvador, ela fica um tempo no Rio de Janeiro e aí ela tem que voltar para os Estados Unidos. E é lá nos Estados Unidos que ela termina de escrever a pesquisa dela. Mas para nós pesquisadoras, eu sempre digo, eu dificilmente encontrei na minha trajetória acadêmica uma etnografia tão bem escrita quanto o que a Ruth Landes nos deixou. Então, assim, ler autores brancos, ler autoras brancas que não pensaram em nós, principalmente naquela época, você tem que olhar o que elas trazem do conhecimento delas, filtrando com pensamento crítico, que para nós não serve, mas elas foram primeiro lá e tiveram esse conhecimento. Então, eu descarto algumas, não descarto todas, né? Agora, se eu fosse falar de Ruth Landes, eu vou dizer, ela pôs luz em Exu Mulher, porque a partir do que ela falou, eu consegui perseguir o que não tinham falado de nós e faço a crítica sobre o que ela falou.
mas a Ruth Landes, ela afirmou a existência de uma linha de Exu bravos. Ali está tão claro, deixa eu ver se eu consigo ler, porque é importante também, porque a Ruth Landes, ela vai afirmar a existência de uma linha de Exus bravos, e naquela época nenhum teórico branco falava sobre Exu. Para eles, Exu já era o diabo, mas ela vai lá e ela também elabora sobre Exu. Ela vai dizer que existia uma linha de Exus bravos que vagavam pelas estradas e bosques, em especial de madrugada, ao meio-dia e à meia-noite. Segundo ela, Exu não poderia ser representado dentro de um templo, e isso ela viu. As próprias mães dos renomados templos fetichistas, que era assim que era chamado o candomblé, negariam o uso de Exu, indicando que se consideravam acima de interesses mesquinhos. Mas ela disse uma coisa: todas elas conheciam as fórmulas a usar e, sem dúvida, recorriam a ele, Exu, particularmente. Então ela vai falar, porque Exu, quando ele chega demonizado, as mulheres não puderam colocar ele dentro de um sistema. Elas iam dizer, não, Exu é um problema, ele fica na porta, e ele é despachado, ele não está aqui dentro. Tanto que agora, muito recente, a gente vê Exu no xirê dançando como um orixá, né? Dignamente. Mas até muito pouco tempo, Exu não passava de ser despachado e de lá para fora. E isso foi uma das estratégias de mulheres negras. Para falar para a igreja, era um problema sim, e elas despachavam ele, para ele não causar problema no sistema. Mas isso foi uma grande estratégia, porque se Exu fosse um grande problema, elas também apagariam ele do sistema. Poxa, ele é um problema, ele é um demônio. Por que que Exu sobreviveu nesse sistema? Estratégias de mulheres negras, primeiramente africanas. A Ruth Landes vai dizer que entre os Exus bravos há uma forte relação com a Iabá e Ansã, a deusa dos ventos, esposa de Xangô. Ela vai dizer, a deusa guerreira tem uma quadrilha de pelo menos 7 dos mais bravos Exus, todos eles fêmeas. Ruth Landes observou isso lá em 1937, quando ninguém falava de Exu. Por isso que eu digo, a gente tem que ter pensamento crítico para viver numa sociedade racista. Tem coisas ali que eles não sabem traduzir direito, mas eles foram lá e eles viram. E muito do que eles fizeram eu coloco nesse livro, Exu Mulher. A Ruth Landes vai observar sobre Iansã também, ó. Iansã também aparece como uma divindade ambígua. Esculturas antigas que foram encontradas na Bahia, talhadas lá mesmo ou em África, representam Xangô como macho e como fêmea. Arthur Ramos, Edson Carneiro e Landes afirmavam que Xangô e Iansã são uma única criatura bissexual. Como os deuses masculinos, Iansã veste calças e uma ampla e curta saia de dança. Ela é mulher-homem. Mulher-homem é uma expressão que em África era muito comum, porque em África, nas sociedades iorubás, existem as mulheres esposas, existem os homens que são esposas, como existem as mulheres maridos. Por isso que eu digo, gênero não é para nós, mulheres negras que fomos jogadas de África para um outro sistema, para uma outra forma de olhar o mundo. Quando eu falo Exu mulher, eu estou falando que tiraram de nós, violentamente, uma outra forma de olhar o mundo e nos relacionarmos, ok? Tempo. Tô indo, hein? E aí, a partir desses escritos, de todos esses estrangeiros eurocêntricos, racistas, e também de Ruth Landes, que foi a única mulher que pintou ali naquele grupo, dos primeiros estudos afro-brasileiros, é que eu vou tirar o matriarcado Nagô. O matriarcado Nagô, para mim, é a resistência, a sobrevivência da visão das organizações sociais de África. Eu primeiro vou até a África para saber como era lá,
Porque aqui Exu está demonizado. A gente sabe que ele não é um demônio. Aonde começou a demonização de Exu? Em África, com o processo de colonização e escravização. E aí eu vou, né, simbolicamente, nessa região e começo a investigar essa demonização. E aí eu vou encontrar sociedades matriarcais que são deturpadas, como eu já falei, como elas eram consideradas, porque eles encontraram isso. Eu vejo que eles encontraram cultos a Exu, e ali eles vão dizer que Exu é demônio, mas também que eles encontraram um culto a Exu em paridade. E que gênero, depois que eu li, logicamente, o Oyeronke Oyumi e também Sheikh Anta Diop, eu vi que gênero é uma construção, que é uma armadilha para nós, do movimento de mulheres negras, se a gente ficar dialogando com essa questão de gênero construída por esse Ocidente, né? Quando o gênero chega no Ocidente, primeiramente, lógico, o patriarcado, e vê uma relação de mulheres que eram de sociedades poligâmicas. Então, assim, as mulheres tinham maridos e junto com elas existiam várias esposas com o mesmo marido. É um sistema que ainda existe em África. Algumas organizações de África ainda são organizadas a partir da poligamia. Então, quando eles viram isso, eles falaram: as mulheres são promíscuas, mulheres negras são promíscuas. Quando eles viram sociedades lideradas por mulheres africanas e todo aquele sistema, tanto material, simbólico, as donas do mercado, eles falavam: olha, essas mulheres não sabem nem de quem são os filhos delas, elas têm os filhos e deixam ali, todo mundo cuida do mesmo filho. Isso é muito matriarcal. A gente já ouviu dizer que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, quando eles chegam lá com esse pensamento ocidental e veem as mulheres cuidando da mesma criança, eles falam: a gente não consegue saber quem é a mãe das crianças nessas sociedades matriarcais, elas precisam acabar, elas precisam do patriarcado. Quando, na verdade, uma criança ela era cuidada por todas as mulheres. O sentido de mãe está no livro da Oyeronke Oyumi, A Invenção das Mulheres. O sentido de mãe e de esposa nessas sociedades africanas não tem nada a ver com a tradução das sociedades ancestrais. Todas nós mulheres, mesmo que a gente não vá parir uma criança, a gente é chamada de Iá, de mãe. Em algumas localidades, se você encontrar uma mulher e não a chamá-la de mãe, de Iá, você está desrespeitando esse feminino que ela carrega, esse princípio feminino. Porque Exu, na criação dele, a partir de Olodumare, ele é criado com dois princípios, masculino e feminino. A ordem de Olodumare, quando cria Exu, é que ele deve, e é o único orixá que tem esse poder, distribuir para todos os seres viventes, animais, plantas, homens e mulheres, o princípio feminino e masculino em partes iguais. Todos nós, na concepção africana, carregamos no corpo o princípio masculino e feminino. E fazemos dele o que bem entendermos. Mas eles têm que ser respeitados em paridade. Outro Itã de Olodumare diz que quando ele cria a terra é feminina. A terra é uma mulher, pelo poder que ela tem de geração. Homem não pode fazer nada, está lá, isso está no livro Orun Aye, do José Beniche. O homem não pode fazer nada no mundo sem a presença de uma mulher. Ele determina a paridade. Homens e mulheres devem caminhar juntos. A Oyeronke Oyumi, ela vai dizer que não existe essa concepção de feminino e masculino no sentido ocidental. Ela vai falar de ana macho e ana fêmea e ana sexo, né? O ana sexo seria essa concepção de vida a partir, literalmente, de Exu. Por que ela fala de ana macho, ana fêmea e ana sexo? Ela está falando de anatomia feminina e anatomia masculina. E o anassexo, ela vai falar que é o modelo de Exu, que é um corpo que pode ser feminino e masculino ao mesmo tempo. E Exu não foi lido assim. Mas isso é uma concepção africana. Se a gente não der os passos para trás, os passos que vêm de longe, a gente vai ficar sofrendo como sofremos,
né, quando a gente vai falar não só de gênero, mas quando a gente vai falar de sexualidade, porque é uma grande opressão para a gente entender a sexualidade que é imposta pelo Ocidente, para nós que temos ancestralidade africana. Homens e mulheres podem tudo, porém os homens têm que respeitar esse poder de geração e matriarcal. E aí nasce o matriarcado Nagô, que eu vou ver, que é um matriarcado de mulheres que vivem em terreiros, que vivem o coletivo. Portanto, esse matriarcado Nagô está nos candomblés, nas umbandas, nas quimbandas, em todas as tradições de matrizes africanas, está nos quilombos, nas capoeiras, nos sambas, no jongo, nos afoxés e nos blocos afros, que nascem desse princípio feminino. Se não nascem do princípio feminino, tem muita proteção do princípio feminino, da magia, do cuidado, do amamentar, do gestar, e não só isso. E se ela não faz nenhum, e se ela não cumpre nenhum desses papéis, ela não pode ser desqualificada. Eu vejo a questão da ancestralidade africana no matriarcado Nagô, mulheres africanas que foram apagadas da nossa história. Eu acho que foi, não sei se foi a Maria ou a Mafalda que perguntou, quantas de vocês já tinham ouvido falar de Fatinoqué? E aí só a Adriana e a Beth levantaram as mãos, e isso tiraram de nós o direito da gente reverenciar quem podia dar solução para as nossas questões, os nossos problemas. Se a gente bebesse na fonte, como fez Helena Teodoro, Lélia, Jurema, todas as mulheres que eu trouxe para vocês, elas foram no terreiro e entenderam que elas podiam, sim, disputar o espaço hegemônico, o eurocêntrico, sofreram racismo, elas têm experiências muito duras de racismo, mas elas sabiam que podiam, né? Estava ali na herança negro-africana. Essas mulheres, e pensar o matriarcado Nagô, traz conexões e estratégias com a sedução simbólica. É o Muniz Sodré que vai desenvolver isso no livro Terreiro e a Cidade. Ele vai falar que essas mulheres, elas usavam como estratégia de sedução simbólica, e não de um simples sincretismo de dizer, olha, o santo católico é o orixá. A gente já sabe que não é. A gente já sabe que elas construíram e elas alimentaram essa ideia, mas por estratégia, para seduzir inclusive a perseguição da imprensa, a perseguição da polícia e principalmente a perseguição da igreja. Muitas mulheres tiveram que dizer que eram católicas, e muitas yalorixás, como a Mãe Menininha, Mãe Senhora, elas tiveram a missa na igreja católica e elas diziam, sou católica. E a gente sabe que era uma grande estratégia, e foi a estratégia que fizeram com que elas avançassem com o culto do terreiro. Então, a dissimulação, que é inventar, mentir para se salvar, é muito ancestral, é muito das mulheres negras. E a resistência pelo sagrado, que é uma metodologia, né? Uma forma de encontrar o conhecimento, formas de encontrar o conhecimento, que essas mulheres tiveram para sobreviver. Eu digo que a resistência pelo sagrado, através do sagrado, são tecnologias de mulheres negras. E elas fazem isso, elas desenvolvem isso, e essa tecnologia de resistência pelo sagrado está aqui com a gente, está aqui no ILU até hoje, e a gente sabe o que o ILU se transformou, porque não abriu mão do sagrado. Não abriu mão dessas heranças de terreiro. E é o que vai fazer a gente olhar sobre o racismo religioso, o racismo de gênero, a violência religiosa, os ataques aos seguidores das religiões afro. Aqui, pela resistência do sagrado, que eu vou cunhar e desenvolver para Exu Mulher, através da elaboração de um teórico que é o Edmilson de Almeida Pereira. Eu uso ele no mestrado para falar da resistência pelo sagrado das escolas de samba, e também eu volto a falar dele no Exu Mulher. Ele vai falar que é um processo de resistência, que é através do sagrado, uma das estratégias mais importantes na trajetória de constituição das religiosidades afro-brasileiras, porém com perdas e ganhos. A gente sabe quais foram os ganhos, estamos aqui, mas tivemos muitas perdas quando tem a associação com os santos católicos, com a igreja, com as instituições,
com a entrada de homens e mulheres brancas nos terreiros naquele momento, escrevendo sobre o que estava ali no terreiro. Então a gente teve perdas, mas teve ganhos, mas também teve perdas. Essa resistência pelo sagrado, ele mostra um conjunto de instrumentos de resistência dos afrodescendentes, revigorando fundamentos que os ancestrais lhes entregaram para ser repassados aos descendentes e que, a partir do significado original, engendraria possibilidades de transformação. Resistência pelo sagrado foi uma grande estratégia. É o que a gente tem que reverenciar, que Lu vai fazer essa reparação, que eu acho que é maravilhosa. Eu estava conversando com a Beth, né? E eu falei, Beth, era vocês que tinham que colocar Ifatinuquê no Carnaval de 2026. As mulheres do Ilu precisavam fazer essa reverência. É uma reparação histórica, Ifatinuquê, no enredo de vocês. Um pacto com a ancestralidade, isso mesmo, Mafalda, é isso mesmo. Pega o microfone, você está falando uma coisa bem importante. Não, porque falando aqui, né, porque é um pacto com a ancestralidade, né, um pacto com as nossas ancestrais e com os nossos ancestrais. Ele também vai falar, né, desse retorno temporal que a gente faz, da importância, né, que a gente vai falando muito que esse movimento Sankofa, que é Exu, né? Que é Exu, Exu. que é Sankofiar, exatamente, que a gente pegar essa linha do Okotô e Sankofiar fazendo esse movimento aí, esse retorno temporal. É isso aí. Gente, já falei o que é sedução simbólica. Tem aguinha aqui, obrigada. A gente vai ver essa resistência ativa nas rebeliões, nas fugas, nos assassinatos, nos suicídios durante o processo de escravização. E ele é apenas uma das formas de enfrentamento dos negros escravizados, né? Fugiram, se rebelaram, mataram, se suicidaram por conta da violência da escravidão, mas essas eram formas de resistência. Outra forma de resistência, eu destaco para vocês, é a resistência pelo sagrado. Já falei do primeiro candomblé que surge, o movimento do candomblé da Barroquinha, antes do candomblé da Casa Branca, ele está em 1807, gente. Mulheres negras lutando para continuar o culto aos ancestrais em 1807, no meio do fervor, porque naquele momento que foi os últimos 50, 80 anos da escravização negra, estava muito tenso. A gente é ensinado na escola que em 1888 a princesa Isabel libertou os escravos negros do processo da escravidão e aboliu a escravização negra. Ela pode ter feito a abolição de um sistema. Naquele momento, em 1888, no dia 13 de maio, apenas 20% de negros estavam em sistema cativo da escravização. 80% já era liberto, alforriado. Então, dizer que 13 de maio de 1888 ela libertou todos os escravos no Brasil, não foi assim que ensinaram para a gente na escola? É uma grande farsa, uma grande mentira. Homens e mulheres já tinham ganho a liberdade no dia 13 de maio, sem precisar da carta da princesa Isabel. O que ela fez foi instituir um sistema, na verdade, instituir um fim de um sistema. A partir de 13 de maio, legalmente não existia mais o sistema da escravização negra no Brasil. Mas a gente já tinha homens e mulheres negras livres. Bom, deixa eu avançar aqui, porque senão a gente não termina. Vou começar a mostrar para vocês quem foram essas mulheres do sistema matriarcal. Dizer que o livro Exu Mulher e o Matriarcado Nagô, ele foi olhado, né? Ele teve como objeto de campo 3 terreiros fundantes. Eu queria ir no quarto, não consegui por causa da pandemia. E os terreiros fundantes ali em Salvador, porque Ifatinuquê faz a fundação um pouco antes, só que lá em Pernambuco. Então a gente tem a Casa Branca do Engenho Velho, criado por uma africana, Yanassou Cá. Dizem que 3 africanas, mas isso é polêmico porque aparecem 2 nomes que podiam ser também da Yanassou. Então a gente tem a Casa Branca do Engenho Velho. Depois disso a gente tem o Terreiro do Cantuá, que a gente teve como a Yalorixá mais famosa, a Mãe Menininha. E aí o terceiro é o Pó Fonjá.
O Opoafonjá, ele é fundado primeiro no Rio de Janeiro, depois Manhaninha volta para Salvador e funda também em Salvador. Mas ele fica como terreiro, o terceiro terreiro fundante. O quarto é o terreiro do Alaqueto, de Mãe Olga do Alaqueto. No terreiro de Mãe Olga, nos 3 terreiros fundantes, eu não achei, eu encontro o matriarcado, inclusive o terreiro do Cantué é matrilinear, porque é só a família da fundadora que toma o poder lá no terreiro. A Casa Branca, ela é matriarcal, até hoje é matriarcal, porque só mulheres são iniciadas para orixás. Só mulheres dançam na roda. Os homens têm o cargo de Ogã. No Opoafonjá, embora seja matriarcal, os homens ganham mais cargos dentro do sistema de organização do candomblé, que foi uma forma também de negociação, de sedução simbólica, que foi a criação dos obás de Xangô. Os obás de Xangô são criados ali no Opoafonjá para dar também proteção. Eram homens brancos da sociedade que assumiam e, portanto, protegiam aquele sistema que era matriarcal. Na Casa Branca, a luta foi das mulheres até o fim. Eu tenho aqui, a Maria falou sobre o culto às Iamins. A Casa Branca, até hoje, tem um culto que ele é similar ao das Iamins, que é a festa do jacaré. A festa do jacaré acontece todo mês de dezembro, depois que iniciam as celebrações por Oxum. A festa do jacaré era uma festa para as Iamins, para as Gueledés, que foi trazido, na verdade, a última Ialorixá que cultuou as Iamins ali na Casa Branca foi a tia Luzia, está aí a foto dela, a tia Luzia Maria de Figueiredo. Ela era conhecida como a tia Luzia de Oxum. Ela foi a última Ialaxé do terreiro da Casa Branca a fazer a festa do jacaré, né, das sociedades Gueledés. Essa máscara ali é uma máscara que foi roubada do assentamento da Casa Branca e foi levada para o Instituto Histórico Geográfico. Quando essa máscara foi identificada como sendo da Casa Branca, as mulheres não quiseram mais a máscara de volta, mas porque elas tiveram a máscara, eram 2 máscaras consagradas, africanas, essa e mais uma. A outra elas conseguiram esconder no dia da invasão ao terreiro. E essa máscara ela é cultuada até hoje. E Equedicinha diz que essa festa ela só permanece lá porque as mulheres conseguiram esconder essa máscara quando teve a invasão da polícia. Eles levaram essa outra máscara, que é uma máscara Gueledé, que está lá no Instituto Geográfico Histórico, e elas não quiseram mais. Elas disseram o sagrado foi excluído dali. E nossas mulheres conseguiram preservar a máscara original. Então, para essa máscara, eles continuam fazendo a chamada festa do jacaré. A festa do jacaré eram mulheres que saíam, os homens com máscara, elas saíam nas ruas, ali em volta da Vasco da Gama. Hoje não fazem mais por conta do racismo religioso, e isso é feito dentro do terreiro até hoje. Quem conhece o terreiro da Casa Branca sabe da extensão ali do território dessas mulheres. Ali, na Casa Branca, só mulheres no comando. Homens não têm cargos de comando, até hoje. E não são iniciados. Ela fala, olha, se chegar algum filho aqui, cair com o orixá, a gente fala, vá procurar o seu terreiro. E eu perguntei para ela, mas Equede, se o sistema é matriarcal, por que até hoje vocês não iniciam homens, né? Ela fala, filha, o dia que nós mulheres dermos na Casa Branca qualquer poder a um homem, eles vão tirar o poder das mulheres. Então aqui, homem batendo seu tambor e homem ajudando as mulheres a cuidar da cabeça de outras mulheres. Só mulheres são iniciadas. Aqui eu fiz uma lista das matriarcas, desde a fundação. Eu fui encontrando, né, o período em que essas matriarcas elas fundam terreiros. Então aqui é uma relação de terreiros que tem as mãos e o ori dessas mulheres. Eu destaco a Ifatinuque, lógico. E aqui em São Paulo a gente não pode deixar de reverenciar a mãe Manaundê, que é a mãe Julita Lima da Silva, que funda em 1962, bem depois, ela funda em São Paulo o terreiro Santa Bárbara. O terreiro Santa Bárbara é um terreiro que está tombado aqui em São Paulo, e é ela a primeira a registrar
Ela foi na delegacia, que era onde eram registrados os terreiros, ela foi a primeira a registrar um terreiro na delegacia. Mas, quando ela registra o terreiro de Candomblé, ela teve que registrar como tenda espírita. A gente conhece como terreiro Santa Bárbara, mas a violência está ali. Ela foi até onde tinha que ser registrado. 5 minutos para encerrar. Gente, está aqui a Manaundê, para quem não conhecia. Depois eu vou deixar com a Mafalda, daí ela pode fazer vários materiais aí, ou um arquivo, e ela passa para vocês, tá bom? Para encerrar, vamos lá. Aqui eu falo das mulheres de terreiro que ainda sofrem perseguição. Houve um aumento de 66,8% de ataques a terreiros de matrizes africanas em 2024. E qual é o perigo para nós? Nós, mulheres, somos e negras, né? Não vamos cair na história do IBGE. Nós, mulheres negras, somos as mais afetadas, porque somos as que mais lideramos terreiros de matrizes africanas no Brasil. Esse racismo religioso, ele atinge corpos de mulheres negras. E isso a gente tem que estar atento. Esse debate é importante. Aqui, gente, é um absurdo. Vou aproveitar um minutinho para falar sobre o João do Rio. O João do Rio foi um autor, um repórter, mas também escreveu 2 livros, A Religião no Rio de Janeiro e A Alma Encantada do Rio de Janeiro. Ele é o que participa, em décadas recentes, do alimento ao racismo de gênero e ao racismo religioso de mulheres negras. Quando eu disse que escreveram de nós e a gente precisa combater, é porque vejam só o que ele escreveu. Ele classificou as religiões negras como 1906, tá, gente? Muito perto de nós. Ele classificou como primitivas, promíscuas, coisa de um povo incivilizado, no caso, a população preta e pobre da cidade. Para ele, o Rio de Janeiro de seu tempo era sujo, bárbaro, feio e primitivo porque tinha muita gente preta. E ele era um homem mestiço. O povo dos terreiros, para ele, não passavam de idiotas, embusteiros, gorilas, manhosos, obcecados, delirantes, pagãos literatos, reveladores do futuro e amantes do diabo. O diabo para ele era Exu. Mulheres negras dos terreiros foram depreciadas em seus livros como feiticeiras, pretas cínicas, histéricas e descritas como postulantes a prostitutas. Ou no caso de Tia Ciata, que também não foi poupada, chamada por ele de falsa mãe de santo, exploradora, feiticeira de embromação, presunçosa e até assassina. Esse livro foi homenageado na última Flip, na penúltima Flip. Eu estive na Flip, fiz a minha nota de repúdio, falei, publiquei um artigo que, se vocês quiserem ler, está no Alma Preta, que eu falo sobre a afronta da Flip ter homenageado ele pelos feitos dele. Ele foi um grande repórter na época, ele que vai inaugurar a questão do repórter de rua, de ir olhar, voltar para a redação e escrever, mas quando ele entra nos terreiros é isso que ele escreve. E a Flip não fez uma mesa sobre racismo religioso. Ela pôs o Luiz Simas para fazer uma abertura, o Luiz Simas fez lá uma fala sobre Exu, e o Luiz Simas chegou a dizer, olha, ele foi para as ruas, ele era um Exu da época dele. Eu falei, imagina se o João do Rio imaginar que um dia ele ia ser associado a um Exu. Né? Então eu ainda falo, o Simas até me escreveu depois, que ele viu o artigo, e no artigo eu critico, por ele também não ter aproveitado para dizer. Porque dizer que homens de suas épocas viviam aquela época e descreviam racismo é passar pano, né, gente? Porque senão não haveria abolicionistas. Abolicionistas eram da mesma época deles. Porque se houve abolicionista branco dizendo que a escravização, independente do interesse, mas que a escravidão era uma violência, tinha que acabar, por que os letrados iam dizer que nós éramos... Ih, a minha bateria está acabando. Que nós éramos prostitutas porque íamos para o terreiro, embusteiras, feiticeiras, e é esse imaginário que é construído. Ai, a bateria dela. É esse imaginário que é construído sobre mulheres
negras de terreiro até hoje. Para encerrar, eu vou encerrar com a fala da Chimamanda Adichie, que tem muito sobre nós, sobre a formação de um pensamento crítico a partir das tecnologias de terreiro, que tem muito a ver sobre o que falaram de nós sem ter sido nós que escrevemos ou que falamos, e que a gente tem que se orgulhar de pisar em terreiros como o Iluobá, quilombos urbanos como a escola de samba Vai-Vai, que está sem a sua quadra, porque vai passar o metrô sobre a área onde havia muita história preta que foi apagada. E essa história, eu tenho orgulho de dizer que ela está contada nesse livro, Orixás, um Terreiro Sagrado do Samba. Encerramos então com a Chimamanda dizendo o seguinte: atenção, mulheres negras, sobre o perigo da história única. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. Então, viva Iluobá, viva Ifatinuqué e viva as mulheres de terreiro. A bênção, Duda. Desculpa pelo tempo. Mas, gente! Você nos representa. Axé, axé e axé. Tem um filósofo africano chamado Rampeteba. Ele diz que são muitas pessoas dentro de uma pessoa. Que toda vez que você está com uma pessoa, você se torna um pouco dela quando você troca, né? Quando você pode trocar. Então, eu quero que vocês levem um pouquinho da Cláudia, porque eu estou levando Iluobá de novo comigo. Eu acredito que nós somos muitas pessoas, e eu quero que essas pessoas que contêm a gente sejam essas mulheres aqui, né? Porque quando eu li a história de Ifatinuqué, e eu confesso que eu não tinha lido. Eu ouvia falar de Tinês. Ela não é tão esquecida no dia a dia do terreiro. Eles falam, Tinês, no tempo da Tinês, mas ela não está adequadamente inserida na história deles, né? Então, Tinês não é algo que estava desconhecido, pelo menos por mim, porque eu ando, né, fazendo terreiro. Mas ler Ifatinuqué, ela ser transformada em Ifatinuqué, é de uma preciosidade tremenda. Então, eu quero agradecer, viu, Beth? Quero agradecer pelo contato, pelas conversas que a Beth teve comigo, de ligar, da gente conversar, da gente trocar, e agradecer porque vocês se levantaram, e eu sou uma mulher de terreiro, né? E a gente sabe que quando a gente se levanta, quando o orixá está passando, a gente levanta as mãos, a gente sabe quanto a gente está querendo esse axé. Então, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Oxum abençoe, Oxum abençoe. Cláudia, Oi. Água Maria, um pouco. Queria agradecer também, e para a gente é muito uma história mesmo, sabe? A gente sempre, às vezes eu comento assim, né, com algumas pessoas que se a gente escrever, se a gente tiver desde o primeiro título, né, de Iluobá, eu não gosto de tema, porque eu acho que a gente vira tema, né? Então a gente tem títulos. Então, se a gente começar a pensar desde o primeiro, a gente escreve um livro tão lindo. Dá um livro, vamos depois organizar. E aí, também é muito interessante, porque a gente vai fazer 21 anos. Se é coincidência ou não, 21. Maioridade É bom você de axé, né? Aham. Então é isso também. Então talvez, né, a gente não, aquela coisa que a gente nem escolhe o título vem. É isso. É isso. É o que eu falo. Exu Mulher
não fui eu que escolhi Exu Mulher, não. Porque se eu tivesse escolhido, acho que ela seria projetada, eu ia falar onde eu ia querer ir com ela, que eu ia querer fazer livro, que eu ia querer receber um prêmio, eu ia ter projetado um monte de coisa e talvez não acontecesse, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso quando a editora falou, olha, a Exu Mulher foi classificada para o Prêmio Jabuti. Eu falei, nossa. Aí ela manda, olha, estamos na semifinal. Eu, hã? Claudinha, estamos na final, a premiação vai ser dia 6, temos que estar lá, que vai ser anunciado. Eu, gente, eu não acredito, eu entrei naquele coisa, muita gente branca, muito autor branco, quem já viu uma cerimônia de Prêmio Jabuti, né? E aí, quando falaram Exu Mulher e Matriarcado Nagô, aquele auditório todo aplaudindo, foi uma experiência única que só Exu Mulher para me dar. Foi assim, gente, é lindo. No meu Instagram tem até o dia, né, que ela anuncia, e eu descendo pelo canto, assim, segurando no corrimão, porque eles mandaram descer pelo meio, né? Eles fazem uma reunião com os autores, estamos lá sem saber quem vai ganhar. Se por acaso o livro for anunciado como campeão, vocês precisam descer pelo centro, porque estamos ao vivo. A câmera vai estar bem centrada no vencedor. E aí eu estava com a minha filha, ela, mãe, levanta. Aí eu fui pelo canto, eu estava de salto, eu falei, não, se eu não segurar no corrimão, eu vou dar ao vivo uma rolada aqui na escada. E aí mostra eu descendo. Todo mundo desce pelo meio, só eu desço segurando no corrimão, porque eu estava tremendo muito. Mas nada foi tão recompensador quanto a ligação do carnavalesco da Pérola Negra. Quando ele falou, Claudinha, a gente, antes até, ele me liga em junho e o livro é premiado em agosto, né? Aí ele fala, Claudinha, eu li a sua tese, fiquei sabendo que você tem um livro sobre Exu Mulher e eu quero apresentar para a diretoria da Pérola Negra. Você autoriza? Eu falei, autorizo. Que loucura, né? E aí ele voltou da reunião dizendo, foi aprovado. A Exu Mulher vai ser nosso enredo e é um ano muito importante para a Pérola Negra. A gente caiu ano passado e a gente precisa voltar para o grupo 1. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Aí vem o Paulo Barros e vai falar, olha, enredo afro é repetitivo, ninguém entende nada e não sei o quê. Então tinha uma pressão tão grande e a comunidade abraçou muito o enredo Exu Mulher e entenderam a questão da representação do masculino e feminino, porque Exu é isso, né? E aí a escola vence, a gente vai para o desfile das campeãs e a escola sobe. E ela sobe em primeiro lugar, porque ela podia ser vice ou campeã, né? Então, no último momento, Exu Mulher venceu. E aí eu digo, ela tem vida própria, esse livro tem vida própria, a história que tinha que ser contada, que tinha que ser registrada, colocar essa ideia desse Exu Mulher, que foi uma violência terem tirado essa ideia do masculino e feminino. E aí eu já falei com a Mafalda, que eu tenho certeza que Lu também vai reparar, Exu tem que ser representado nessa concepção. A Paraíso do Tuiuti também fez contato comigo, vocês viram, Chica Manicongo, o carro abre ala, vocês também podem recuperar essa imagem. Ele traz o símbolo do masculino e feminino com Exu e uma mulher trans, a Rude, né? Se eu não me engano, ela é Rude o nome dela. E ela como destaque. Então, é muita reparação por conta de um enredo, né? De um título. E aconteceu isso também. A imperatriz da Pauliceia, ela leva, o enredo era Ilua Bademi, e elas ganham também. É isso. É essa força. Bobane Checaô. Bobane Checaô. E outra coisa, boa parte dessas mulheres são mulheres que trouxeram o culto de Xangô, sacerdotisas de Xangô para o Brasil. Se a gente for ver a lista das mulheres, a maioria dos terreiros, eles são consagrados primeiramente a Exu, e depois a Xangô, e depois a Oxóssi, que são os orixás que trazem. Mas o primeiro nome do terreiro da Barroquinha tinha a ver com Iemanjá. Nega vai falar, querida? Ora, iê, minha Fidéria, mano. Iê, eu.
Iê, iê. Olomima, 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 Yabadoa, Iê, oh. Olomima, 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 Yabadoa, Iê, oh. Iê, minha Fideriomã. Ai, aboxum. Ai, aboxum. Ai, aboxum. Ai, aboxum. O sobrado de mamãe é debaixo d'água. O sobrado de mamãe é debaixo d'água. Debaixo d'água, por cima da areia, tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Iê, minha Fideriomã. Eu sou privilegiada de conhecer a Cláudia antes de tudo isso. Eu fiz um curso maravilhoso com ela, de uma semana, junto com o Cris, lá em Macabrim. E foi assim que eu conheci Tia Ciata e toda a história dela e me apaixonei, né? Não sabia que Tia Ciata era uma mulher do Recôncavo. Né? Minha conterrânea, mas foi lindo demais, assim, conhecer Cláudia. Essa mulher, essa professora, né? E a gente ainda fez aí um bem bolado, né? Onde tem negadura tem comida. Então, no final, o povo, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer arroz doce, gente, um munguzá. E eu levei a panela de lá de Santana para Ibacabim, para a gente tomar junto esse munguzá, que foi lindo demais. Obrigada, gente. Obrigada, Iloba. Tchau, abençoe, Maria, maravilhosa. Como é que sobrevive? A gente está quase no fim mesmo, temos bem pouco tempo. E, na verdade, eu e Mafalda fomos ali tomando uma decisão, né? Porque a gente estava no meio de um ebó. E ebó não se interrompe, magia não se interrompe, né? Isso aqui é magia preta, ancestral do matriarcado Nagô. A gente viveu aqui na prática, né? Um ebó de lembrança, de acessar conhecimentos que nos foram negados, que foram apagados. Então é isso, a gente jamais interromperia um ebó e a gente ficava aqui, ó, até às 17 facilmente. Sim, porque a gente queria aproveitar a oportunidade e reiterando que a gente não interrompe uma magia preta ancestral em andamento. Então a gente é muito grata, não tem nem palavras para te agradecer, a bênção mais uma vez. Eu invoco aqui o Sameji, que é o Odum em que respondem as grandes mães ancestrais, Yansan e Iemanjá também, né? Reverenciando aí a memória de Fatinoqué. E reforçando isso que aí a Cláudia falou, né? O masculino e o feminino não são antagônicos, né? Quem os fez antagônicos foi o Ocidente, foi o pensamento patriarcal ocidental. Eles são complementares, né? Não à toa a história da fecundação de Osameji, que é esse Odu, ele usa elementos masculinos, que é fogo e ar, né? Então, existe essa complementaridade. A Joana dos Santos nos Nagoya Morte, ela fala do princípio da geminidade, né? Então, o casal primordial, eles viviam lá juntinhos dentro da cabaça, né? Então,
quem antagonizou masculino e feminino foi o Ocidente. A gente precisa sempre retomar isso, né, de que são complementares. E aí a gente invoca o Sameji, que é um Odu de guerra também, de força, né, e que a gente faça uso da força desse Odu para combater esse esquecimento, esse apagamento. As grandes mães são mantenedoras da ordem, né? Então, elas não se alegram com as injustiças. E a gente pode invocá-las para combater as injustiças desse patriarcado ocidental que apagou o nome de Fatinuqué, né, de Inês Joaquina da Costa, de tia Inês. Então, a Cláudia nos nutriu aqui com esse ebó de lembrança, para o ebó que a gente vai botar na rua no carnaval, né? Reverenciando, relembrando o nome de Fatinuqué. Ó, Banixé Caô! Airabanã e a Codidéu!